Beleza, sabendo então, né, quais são as representações dos cats e dos bras, né, em termos dessa base, né, ou seja, sabendo como é que são representadas as funções de onda, como é que vão ser, aqui no caso, as operações básicas, né, que a gente faz, né, com esses estados. Primeiramente, como é que fica um produto interno? Então vamos lá, imagina que a gente tem um estado psi e um estado φ, e aí eu decido fazer o produto interno entre eles. Ou seja, eu decido fazer aqui um psi, φ, um braquete psi-φ. Como é que esse cara pode ser escrito em termos, né, das funções de onda? Tanto em termos explícitos de, no caso, psi mais e psi menos, e em termos dos espinores. Né? Bom, para a gente fazer isso, o que a gente faz? Basta a gente introduzir a identidade de forma conveniente. Lembrando, sempre que você quer escrever, né, enfim, determinar como é que é a representação, né, uma determinada representação definida por uma base, se você escreve a identidade em termos daquela base, né, você sempre consegue, partindo da anotação de bracket, colocando identidades de forma conveniente, eu fiz muitas manipulações disso, né, no curso de Quântica 1, né, enfim, você consegue, no caso, né, ver como é que é toda a manipulação algébrica naquela representação. Então, vamos lá, esse cara daqui é, por obviedade, né, enfim, um sanduíche de psi e φ com a identidade. E aí, no caso, a gente escreve explicitamente essa identidade, né, em termos da nossa base R epsilon. Escreva aqui vai ser um somatório, né, em epsilon, integral em D3R, de que? Vamos lá, vai aparecer aqui um psi, R epsilon, φ. Olha só quem que apareceu aqui, né? Vamos lá, esse cara daqui é, por definição, o nosso psi estrela epsilon de R, e esse cara daqui é, por definição, o nosso φ epsilon de R. Ou seja, o produto interno fica como? Fica sendo um somatório em epsilon, de integral em D3R, de psi estrela epsilon de R, e aqui φ epsilon de R. Então percebam, não tem muito segredo. Né? A única diferença para, né, a parte de função de onda, né, desconsiderando o spin, né, que foi o que a gente estava fazendo até então, é que não ia ter esse somatório em epsilon. Né? Escrevendo explicitamente esse somatório em epsilon, olha só, né, o produto interno aqui de psi com φ vai ser igual a integral em D3R de, vamos lá, psi mais estrela de R, φ mais de R, mais integral D3R de psi menos estrela de R, φ menos de R. Então perceba, a gente está fazendo a mesma conta que a gente já fazia antes, só que para cada componente de spin, o que faz bastante sentido. Né? No caso, quando a gente vai tratar funções de onda nesse contexto com spin, vai existir uma função de onda para cada spin. Então esses caras daqui estão relacionados, né, com as densidades de probabilidade de você encontrar, né, no caso, a sua partícula com o spin mais naquela posição ali, né, enfim, em torno da posição R. Claro, não é a densidade de probabilidade, porque teria que fazer um módulo ao quadrado. Por isso que eu falei está relacionado, né, com a densidade de probabilidade. Mas percebam que é igual, só que você vai fazer né, enfim, a mesma conta para cada componente de spin. Por quê? Porque além dos graus de liberdade externos, que na prática é o que está representado aqui, né, a partir dessa integração, né, você tem um grau de liberdade interno possível, então você tem que fazer essa soma em todos os graus de liberdade internos. Por isso que aparece a mesma conta que a gente fazia antes, uma para cada, né, possibilidade de medição de spin. Né? E em termos dos espinores, como é que fica esse cara daqui? Né? Bom, olha só, eu vou, né, no caso, juntar esses caras aqui em um único parênteses, só porque fica mais fácil de ver. Ok? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui um colchete, colocar aqui um mais. Percebam que, olha só, em termos dos espinores, olha só, em termos desses caras daqui, né, percebam que em ambos a primeira entrada é o mais e a segunda entrada é o menos. A diferença de um para o outro é que um é o psi de fato e o outro é o psi complexo conjugado. Olha só, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Né? Isso tem toda a cara de um produto matricial entre dois vetores. Na prática, né, é fácil perceber que esse cara daqui vai ser uma integral em D3R de quê? Né? Olha só, vai ser de um psi dagger de R, π de R. Né? Então, percebam, né? Esse cara sendo representado em termos de uma matriz linha, e esse cara daqui em termos de uma matriz coluna, se você faz o produto matricial mesmo, né, desses dois espinores, né, vai cair exatamente nesse tipo de conta, né, mostrando que, de fato, né, os espinores simplificam a escrita do nosso produto interno. Não só simplificam, mas deixam o produto interno com uma cara muito mais parecida com o produto interno do contexto sem spin. No contexto sem spin seria o quê? Seria um psi estrela de R, φ de R, né? No caso aqui as funções de onda de fato. Agora olha só, o
Dagger, né? O conjugado hermitiano não é o análogo ao complexo conjugado, né? No caso, para operadores e para vetores, né? É até fácil a gente perceber que é o análogo pelo seguinte, né? Toda vez que a gente tem um número, né, ou uma função, enfim, alguma coisa que não é um vetor, que é simplesmente um número, a gente sempre pode pensar nesse número como sendo o elemento de uma matriz 1 por 1. Né? Por exemplo, o número 2 pode ser pensado como sendo, no caso, né, o único elemento de uma matriz 2. Por que eu digo isso? Porque se você tem uma matriz que é 1 por 1, só tem um elemento, é um número, né, e você faz o conjugado hermitiano, isso é equivalente a você pegar o número daqui e colocar o complexo conjugado. Então percebam, né, de fato, essa expressão daqui é a expressão análoga. Se você pensa nessa expressão daqui em termos de spinores para o produto interno, ela vale inclusive para o contexto, né, de funções de onda. Então torna muito mais fácil, né, enfim, é bem estratégico a gente trabalhar com os spinores. Né, enfim, eles compactam bastante a notação. Mas beleza. Né, a partir aqui, né, do produto interno, né, escrito em termos das funções de onda e dos spinores, a gente também consegue escrever qual que é a condição de normalização de um estado em termos, né, dessas novas funções de onda, né, com mais e menos, e em termos dos spinores. Né, afinal de contas, a gente sempre gosta, né, de trabalhar preferencialmente com estados normalizados. Então, se eu tenho um estado psi, como é que a gente coloca a condição de que ele é normalizado? A gente faz, né, com que o produto interno de psi com psi, né, o módulo ao quadrado de psi, tem que ser igual a 1. Né, bom, como é que a gente escreve o módulo ao quadrado de psi na representação aqui, né, dos quetes R e epsilon, na representação de posição aqui, no caso, levando em conta spin? É simplesmente escrever, né, enfim, essas duas linhas daqui, só que trocando φ por psi. Ou seja, esse cara daqui pode ser escrito como sendo integral em D3R de psi estrela mais de R. Psi mais de R mais psi menos estrela de R multiplicado por psi menos de R. Né? Da mesma forma, em termos de spinores, isso aqui é simplesmente uma integral em D3R de psi dagger de R, psi de R. Então, né, enfim, percebam que em termos de função de onda é análogo. A única diferença agora é que a gente tem que fazer a mesma conta para spin mais, spin menos, né, porque afinal de contas, né, as probabilidades de se encontrar em uma determinada posição também estão distribuídas em spins diferentes. Então você tem que levar em conta as duas probabilidades. Né? Então, enfim, a mesma coisa, só que levando em conta, né, o mesmo procedimento, né, feito duas vezes para levar em conta as duas medições de spin. E em termos de spinores, idêntico, né, mostrando que de fato fica bem mais compacto aqui a nossa expressão. Então é assim que a gente, por exemplo, né, normaliza um estado, né, enfim, basta dividir o nosso estado, né, por esse resultado daqui, né, no caso dividir pela raiz desse braquete, né, não por ele de fato. Né, mas bom, aqui a gente inclusive pode escrever, né, essa primeira linha de uma forma mais conveniente, né, então integral em D3R de módulo ao quadrado de psi mais módulo ao quadrado de psi menos, porque inclusive fica mais explícita a ideia, né, de que esse módulo ao quadrado é a densidade de probabilidade, né, do elétron ser encontrado, né, em torno ali da posição R, né, enfim, levando em conta que ele tem spin mais, e a mesma coisa levando em conta que ele tem spin menos. Né, então, ou seja, né, a gente tem densidade de probabilidade, né, nos graus de liberdade externos, né, nas posições, momentos, em tudo, né, para cada valor de spin medido. Né, e claro, isso tudo aqui está contido aqui dentro, né, isso é evidente. Mas beleza, né, para a gente fechar, né, como é que são feitas as manipulações, né, com os estados de um elétron de spin meio em termos de suas funções de onda, né, falta a gente comentar, né, por último, como é que a gente faz, no caso, né, para poder representar essas funções de onda, quando a gente está construindo esse nosso estado psi, a partir, né, explicitamente de um estado dos graus de liberdade externos e internos. Porque percebam, né, tudo isso daqui que eu fiz, né, todas essas contas aqui que eu fiz com vocês, foi levando em conta desde o início que a gente, né, enfim, está partindo, né, de um estado que a gente está escrevendo dessa forma. Porém, pode ser que a gente está construindo esses caras, né, a partir do R e a partir do epsilon explicitamente. Ou seja, pode ser que inicialmente você estava trabalhando separadamente, né, com os graus de liberdade externos e internos, e aí, por alguma razão, você quis tratá-los junto, colocá-los, né, no mesmo estado, fazendo o produto tensorial. Ou seja, né, pode ser que no início você tinha aqueles estados, né, com mais e menos, né, e no caso as suas funções de onda de posição normais, e aí você quer saber como é que você pega, né, essas configurações separadas de graus de liberdade externos e internos e coloca no mesmo estado quântico, né, para poder descrever como é que são essas funções de onda, né, mais e menos, como é que são esses spinores, como é que você faz isso, né, para a partir, né, dos estados, dos graus de liberdade separados,
construir, né, os spinores e essas funções de onda. Né? Bom, para a gente fazer isso, vamos escrever, então, explicitamente o nosso psi como sendo um estado que vai ser um psi, né, dos graus de liberdade externos, produto tensorial, com psi dos graus de liberdade internos. Vamos levar em conta uma configuração genérica para esses dois estados. Né? E, claro, levando em conta, né, que a gente está trabalhando, né, no caso, na representação R e epsilon, evidentemente, né, eu vou, né, enfim, considerar configurações, né, arbitrárias, né, para esses dois estados, porém, né, escritos em termos, né, da base R e da base epsilon, no caso a base mais ou menos. Ou seja, vamos supor aqui que o nosso psi R ele vai ser então uma integral em D3R de psi de R, R, né, enfim, sendo o psi de R aqui uma função de onda genérica, para ser um estado genérico, né, e vamos levar em conta aqui o nosso psi S como sendo um C mais um C menos. Ou, né, enfim, se você quiser escrever em termos do epsilon, né, você pode escrever aqui um somatório em epsilon de C epsilon ket epsilon. Então, né, enfim, as duas formas de escrever uma configuração genérica para os estados, né, dos graus de liberdade externos e internos, em termos, claro, né, aqui no caso da base de posição e da base, né, do spin na direção z, para que a gente consiga, né, enfim, construir a nossa representação, né, em termos de R epsilon. Mas, beleza, tendo esses dois caras, né, em mãos, vamos escrever agora o nosso estado psi explicitamente. Levando em conta que o produto tensorial é uma operação linear, esse cara daqui pode ser escrito como sendo um somatório em epsilon, integral em D3R de C epsilon, psi de R, ket R, produto tensorial com ket epsilon. Agora, quem que é esse cara? Esse cara daqui é, por definição, o nosso ket R epsilon. Ok? Então, percebam, né, se a gente compara, né, essa escrita daqui com a nossa definição de função de onda lá em cima, o que a gente tem? A gente tem que o nosso, né, eu vou escrever aqui em preto para poder, né, colocar o retângulo em vermelho, né, a gente tem que o nosso psi epsilon de R, ele é o quê? Ele é um C epsilon psi de R, ou seja, né, é basicamente o produto dos coeficientes, no caso, né, dos graus de liberdade internos e externos. Então, eu vou até quadricular esse cara daqui. Né? Essa daqui é a nossa, né, relação, né, enfim, né, das funções de onda. Ou seja, né, se a gente quiser construir o nosso spinor psi de R, como é que ele é construído? Ele é construído como sendo, né, o C mais psi de R e um C menos psi de R. Até para poder ficar, né, enfim, mais distinguível aqui, né, eu vou até colocar aqui, ó, para não confundir de fato agora com o spinor. Ok? Eu vou até colocar aqui um R para deixar claro, enfim, né, que é tudo relacionado, né, à parcela, né, enfim, do nosso HR, né, no espaço de Hilbert dos graus de liberdade externos. Ok? Então, tá aqui. Né? Então, enfim, é simplesmente, né, se você tem dois estados separados, né, dos graus de liberdade externos e internos, e você quiser tratá-los, né, de forma conjunta, basta, no caso, né, enfim, você multiplicar, aqui no caso, né, os coeficientes. Né? E aí, a partir disso, né, olha só como é que fica aquela nossa condição de normalização. Né? Ela toma uma cara interessante. Né? Na verdade, uma cara interessante e bem, né, enfim, esperada. Né? A gente não poderia estar esperando outra coisa. Né? Vamos lá, esse cara daqui, eu estava escrevendo como sendo, né, no caso aqui, integral em D3R, da soma de módulo ao quadrado de psi mais com módulo ao quadrado de psi menos. Né? Vamos lá, quem que é psi mais, né, módulo ao quadrado de psi mais e módulo ao quadrado de psi menos? Psi mais e psi menos são esses caras. Então, o módulo ao quadrado desses caras vai ser o quê? Né? Vamos lá, que vai aparecer o módulo ao quadrado de C mais psi R mais módulo ao quadrado de C menos psi R. Ok? Bom, módulo ao quadrado de um produto é o produto dos módulos ao quadrado. Ou seja, que vai aparecer um módulo ao quadrado de C mais, módulo ao quadrado de psi R, mais módulo ao quadrado de C, né, menos módulo ao quadrado de psi R. Percebam, né, ambos os termos aqui têm o módulo ao quadrado de psi R em evidência. Ou seja, a gente pode fatorar, né, escrevendo, portanto, né, o psi com psi, como sendo aqui um módulo ao quadrado de C mais módulo ao quadrado de C menos, multiplicado pela integral em D3R de módulo ao quadrado de psi R, né, no caso o psi dos graus de liberdade externos. Percebam como é que esse cara daqui, né, tem toda a estrutura que a gente pensa. Né? No caso, né, aqui a gente está pegando, né, basicamente, qual que é a probabilidade, né, de, dado um estado psi, nós encontrarmos um estado psi. Né? Esse cara está relacionado com essa probabilidade.
E perceba que aqui aparecem as probabilidades separadas. Probabilidade, né, nos spins, probabilidade, né, no caso, nas posições. Então perceba, apesar da gente estar tratando junto, né, posição, graus de liberdade externos e spin, graus de liberdade internos, quando a gente vai falar de probabilidades, a estrutura matemática da coisa, né, em termos do produto tensorial e tudo, naturalmente separa as probabilidades. Separa as coisas todas. Então, de fato, né, quando a gente junta numa única descrição, a gente tem as expressões de forma mais compacta, mas claro, né, cada uma, né, das expressões para grau de liberdade externos e internos são feitas, né, separadamente. Isso é bem interessante aqui. Ok? Mas é isso. Né, dado, né, toda essa manipulação, enfim, definidos os espinores, mostrado como é que são as funções de onda e como é que a gente constrói esses espinores, eu vou encerrando o vídeo de hoje. Né, com essas manipulações aqui que eu fiz, a gente consegue fazer qualquer tipo de manipulação, né, com os estados quânticos, né, a partir dessa base de posição daqui, né, no caso a base de posição levando em conta o spin meio. Né, claro, para que a gente consiga, né, definir completamente a representação desse cara, a gente tem que mostrar como é que a gente escreve os operadores para esses caras. Porque quando a gente fala de uma representação, né, enfim, né, dos estados, a gente tem que levar em conta como é que os estados são representados e, claro, né, como é que tudo que é feito com os estados também é representado. Então falta representar os operadores, né, aqui no caso, né, na base de posição, que seria equivalente aqui. Ok? Eu vou comentar um pouquinho dos operadores, né, nessa representação de posição no próximo vídeo. Inclusive, né, eu vou mostrar para vocês como é que faz para a gente, né, construir a representação dos operadores para os espinores. Mas então é isso. Volto com vocês no próximo vídeo para a gente continuar falando um pouquinho ainda dessa representação, né, no caso, para a construção dos operadores.